Bom, oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho, né, uma atividade da matéria de grafos passada pelo professor Julian, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder explicar, trazer a explicação do código, para que que a gente venha ter um melhor entendimento, né, da atividade passada e a compreensão do que foi feito para solucionar o problema. Bom, o problema é o seguinte, né, da atividade. A gente tem a matéria de grafos, né? E a gente tem aqui as posições, vai ter um tabuleiro de xadrez e tem um cavalo, e a gente tem a posição inicial desse cavalo e tem que ver a menor distância para poder chegar em outra casa dentro do tabuleiro. Então, para começar, quero mostrar aqui para vocês o tabuleiro de xadrez para explicar as posições, né, que o cavalo pode, a movimentação do cavalo, né, na verdade, as posições que o cavalo pode ir a partir de uma determinada casa. Então, ele estando nessa posição, por exemplo, ele vai sempre andar em L, tendo como base as linhas horizontal e vertical. Ele não pode andar na diagonal, e ele sempre vai andar em L, né, como eu falei, e vão ser sempre duas casas, depois uma na direção perpendicular, né? No caso, se ele andar duas casas na horizontal, ele vai ter que andar uma na vertical. Se ele andar uma casa na horizontal, vai andar duas na vertical, e aí por diante. Então vamos lá, aqui ele pode andar duas na horizontal e uma na vertical, subindo ou descendo. E aqui ele fez, por exemplo, pode ser também, por exemplo, duas na vertical e uma na horizontal, para um lado ou para o outro, e por aí vai. Então aqui a gente sabe que ele pode andar 8 movimentos, independente da casa que ele esteja, contanto que o movimento não seja para fora do tabuleiro. Por exemplo, se ele está aqui nessa casa, ele conseguiria andar para essa casa, para essa casa. No caso, só 2 dos 8 movimentos, porque as outras casas que estariam aqui fora não fazem parte do tabuleiro. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma definição de algumas funções. Eu vou passar aqui bem rápido por elas, porque a gente vai entender elas mesmo, a necessidade da existência delas na hora da explicação do algoritmo que foi usado. Então vou só passar por alto para que vocês entendam. Criei uma função createBoard, que ela vai criar um tabuleiro 8x8 e vai preencher aqui, no caso, com o pipe, né, que é esse tracinho, e podia ser um zero ou uma linha, mas basicamente para simbolizar as casas do tabuleiro aqui. Criei também um tabuleiro booleano para poder, a função, né, para poder criar um tabuleiro booleano, que no caso vai servir para a gente saber quais são as casas que já foram visitadas ou não. Uma função para printar o tabuleiro na tela, né, organizadinho. Uma função para colocar as peças no lugar. Por exemplo, tem um tabuleiro já que vai estar pronto com aquela função que eu mostrei mais acima, né, createBoard. E eu vou poder colocar nela, por exemplo, a posição do cavalo e a casa que eu quero chegar, para poder a gente entender melhor visualmente o que é que está acontecendo no código. Tem essa função também que ela verifica a linha, recebe a linha e a coluna e verifica se é uma posição válida. No caso aqui, se a linha é menor que 0 ou maior que 7, não está dentro do escopo, né, do tabuleiro, ou se a coluna for maior que 7 ou menor que 0. Isso porque em programação geralmente a gente conta que, claro que depende da linguagem, mas na maioria a gente não começa contando da posição 1, a gente vai, no caso do tabuleiro aqui, ao invés de ser das linhas e colunas de 1 a 8, vai ser de 0 a 7. Por isso não pode ser menor que 0 e maior do que 7. No caso a gente tem aqui coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a mesma coisa para as linhas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui tem também os possíveis movimentos, né? Isso aqui é uma função que vai pegar a linha e a coluna atual do que a gente vai passar, e vai retornar os movimentos possíveis que o cavalo pode ter. No caso, tem 8 movimentos possíveis que o cavalo pode ter andando em L. Então eu coloquei aqui 8 verificações, né, para poder
servir para cada uma daquelas posições que ele pode andar. Por exemplo, se é 2 para cima e 1 para a esquerda, 2 para cima e 1 para a direita, 2 para a esquerda, 1 para cima, 2 para a esquerda e 1 para baixo, e por aí vai. E aqui a única verificação que eu tenho que fazer é se essa posição é uma posição válida. Por exemplo, se ele estivesse aqui na quina, como eu falei, ele só poderia andar para essa e para essa, 2 das 8 posições. Então ele verifica quais são das 8 posições, quais são as que ele pode andar, e vai colocando aqui nessa lista, ou array unidimensional, né, como você preferir, e a gente vai retornar aqui, e ela vai retornar aqui essa lista com os possíveis movimentos, né, as coordenadas dos possíveis movimentos, tendo aqui a linha e a coluna, nessa ordem. Aqui tem também uma classe, né, célula, cell, que vai ter a linha, a coluna atual, a distância percorrida para chegar até aquela coluna, no caso seria a quantidade de passos que ele levou para poder chegar até aquela posição, e os steps. Os steps vai ser uma lista também, contendo todas as coordenadas, né, todos os pontos que ele já passou. Por exemplo, se ele passou pelo ponto 00, se ele passou pelo ponto 13, por aí vai. Tudo isso aí vai estar nessa lista para a gente poder saber, dentro dessa menor distância que foi encontrada, no caso da distância que foi encontrada, quais foram os passos que o cavalo teve que percorrer até chegar no alvo, né? Então vamos lá. Aqui agora a gente vai começar com o algoritmo, né, em si. E antes de explicar, eu queria citar aqui esse site aqui que é o Geeks for Geeks, e ele tem aqui uma explicação, né, para esse algoritmo, e foi o que eu usei como base, né. Aqui ele mostra apenas a quantidade mínima, né, de passos para poder chegar no alvo. Então, como eu falei, eu utilizei como base, e fui adaptando para poder pegar, por exemplo, quais foram os passos que foram dados, enfim, e utilizar as outras funções do código que eu já tinha feito, para poder auxiliar aqui, né, no desenvolvimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, até aqui tem se vocês lerem o código, e até olharem em uma outra linguagem que for melhor para vocês, para poder entender o código, vai ser melhor. Então vamos lá. Aqui está a função, né, alterada já, com base que foi necessário para poder executar a atividade. E aqui eu defino uma lista, né, das casas que precisam ser visitadas. E essa lista, que eu chamei aqui de AUX, que vai ser uma lista que vai conter os passos, né, que depois a gente vai guardar aqui nesses steps. De início, qual é a casa que a gente precisa visitar? É a casa que o cavaleiro está. Então aqui a gente vai definir o x e o y, vai receber, no caso, o x e o y do cavaleiro e o x e o y do alvo que a gente quer chegar. Então aqui eu vou criar uma célula, que é uma classe dessa, com a linha, a coluna do cavaleiro, a distância, que é 0, porque é a casa que ele está agora, então ele não precisou andar, dar nenhum passo até chegar lá, e uma lista vazia, porque, como eu falei, é a posição inicial. Desculpa. E aqui a gente vai ter também um tabuleiro, né, booleano, que é a criação daquele tabuleiro booleano que eu falei aqui em cima, que é para poder justamente a gente ver quais casas já foram visitadas, e a gente vai colocar essas casas como true, ou seja, verdadeiro, e as casas que não foram visitadas vão ficar como false, ou falso. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar colocando, né, a posição atual do cavaleiro como true, porque é uma casa que ele está visitando agora, então ele já visitou a casa que o cavaleiro está no momento. Então vamos lá. Enquanto o tamanho, né, da lista que a gente definiu aqui em cima for maior que 0, ou seja, enquanto tiverem casas para visitar, a gente vai continuar nesse loop até achar o menor caminho.
E tá. Ou então até a gente achar quer dizer, efetivamente até a gente achar o menor caminho. Quando a gente achar, ele vai retornar aqui pra gente. Então a primeira verificação que a gente faz aqui, né, depois de pegar a posição inicial, que seria uma célula dessa aqui com linha, coluna, distância e os passos, a gente tira essa posição inicial da lista aqui, no caso a lista vai ficar vazia, e aí agora a gente vai verificar. A posição que a gente está é a mesma posição do alvo? Se sim, aí eu retorno. A distância da posição, a distância que a gente percorreu, que no caso seria 0, caso seja a mesma distância, né, do cavaleiro do cavalo para o alvo, e retorna a lista com os passos, né? E aqui a gente vai colocar apenas na lista de passos, né, a posição atual, que é que o cavalo está no momento, que foi a única que ele precisou percorrer para poder chegar no alvo. Isso supondo que o cavalo está na mesma casa do alvo já. Se não tiver, ele vai pegar aqui. Para cada movimento na lista de possíveis movimentos, que é o que a gente recebe aqui, então dentro da lista dos possíveis movimentos, então para cada movimento dentro dessa lista, eu vou lá vou lá criar uma célula nova com as casas que eu preciso visitar, com a casa que eu preciso visitar. Por exemplo, aqui agora eu vou criar Perdão, que eu acho que eu me expressei um pouquinho mal. Essa parte aqui é só para poder pegar os passos, né? Então, uma quebra de raciocínio, mas vou tentar explicar melhor para vocês. Aqui ele pega o aux, né, que eu falei mais cedo que a gente ia utilizar para poder pegar a sequência de passos. Vou colocar a posição atual que ele está, porque a gente vai precisar disso, já que a posição atual não foi salva aqui, já que ele não era o elemento final. Então eu vou salvar essa posição aqui que ele vai passar, que ele está agora, na verdade, que ele passou. E aqui sim eu vou verificar se esse movimento, né, no caso, dentro dos possíveis movimentos, as possíveis casas que ele vai visitar, se essa casa não tiver sido visitada, especificamente nessa linha, nessa coluna, no caso, se essa casa não tiver sido visitada, eu vou colocar ela como visitada e vou colocar aqui na lista de casas a serem visitadas uma nova célula contendo a linha, a coluna, a distância atual mais 1, porque se a distância inicial já era 0, a próxima distância vai ser 1, porque já é um passo que ele vai ter que percorrer. E o aux, que vai ser no caso, os passos atuais, mais, no caso, os passos que ele já deu para chegar até aqui, mais o passo atual, que é a casa que ele está agora. Vai pegar as casas que ele já passou e vai adicionar a casa que ele está agora. E aí vou colocar isso na lista. E aí depois esse movimento vai se repetindo, né, até que a gente ache efetivamente a casa que a gente precisa. Como é que a gente sabe que essa casa que a gente encontrou é efetivamente o menor caminho, né? Essa sequência de passos que a gente seguiu é o menor caminho. Simplesmente porque aqui, quando a gente coloca na lista de casas a serem percorridas, sempre que a gente tem uma casa nova que a gente vai colocar ela no final. Então, por exemplo, se aqui agora a casa inicial era a casa do cavaleiro, beleza, ele vai visitar essa casa aqui e vai tirar ela da lista porque é uma casa que ela já está sendo visitada. A partir do momento que eu for visitar outras casas, essas outras casas vão sendo adicionadas ao final da lista, entenderam? Então vamos lá, por exemplo prático. Se eu tô aqui no cavalo, né? E eu quero chegar, vamos supor, nessa casa. Aí, quais são os passos que eu tenho que percorrer, né? Aqui a gente já sabe que é só chegar daqui, depois pular pra cá. Mas, por exemplo, aí, como ele está na posição inicial, ele vai pegar
quais são as posições que eu tenho disponíveis. Tenho essa e essa. E aí beleza. Essas vão ser as primeiras posições da lista que eu tenho para visitar. Então vamos supor que eu vou lá, começo dessa posição. Chego nessa posição, daqui, quais são as casas que eu tenho para visitar? Quer dizer, primeiro, né? Essa casa é o alvo? Não, o alvo é essa daqui. Então beleza. Já que não é o alvo, quais são as casas que eu tenho para visitar a partir dessa posição? Eu tenho essa e essa. Então beleza. Essas casas que ele tem para visitar a partir dessa posição vão ser adicionadas ao final da lista. E agora a gente esquece essas casas e vai para a próxima casa que pode ser visitada. Por exemplo, essa daqui. Vamos supor que a gente está rodando aqui em sentido horário, né? Essa, depois essa, depois essa, depois essa e por aí vai. Aí eu venho para essa casa. Pulei para essa casa. Essa casa é o alvo? É ou não é? Não é o alvo. O alvo é esse daqui. Então beleza. Daqui dessa casa, quais são as casas que eu posso visitar? Posso visitar essa, que é o alvo, essa e essa. Então aí eu vou e adiciono isso ao final da lista. Então sempre as casas mais distantes, no caso as casas que eu vou demorar mais para chegar, para visitar, vão ser visitadas por último. Por quê? Justamente por causa disso, né? Se eu visitei essa, eu vou pegar todas as possíveis ao redor dessa que eu posso ir, depois todos os possíveis ao redor dessa, depois todos os possíveis ao redor dessa e dessa consecutivamente. E depois que eu já rodei todas essas casas primárias, entre aspas, que demorariam um passo para chegar, aí sim eu vou visitar as que demorariam 2 passos. Por exemplo, eu teria que pular para cá para rodar para alguma dessas aqui ao redor. E aí depois eu pularia para cá, que 1 passo, e 2 passos para rodar as que estão a partir desse ponto. E aí eu já ia matar, porque aqui eu não cheguei, andei uma casa, e nos passos 2, a partir dessa casa, eu não encontrei nenhuma, então vou passando para as próximas, e logo nessa daqui, no passo 2, um dos passos que eu vou poder dar a partir dessa casa é esse daqui. Quando eu digo passo 2 é só questão de profundidade mesmo, até chegar ao alvo. No caso, todos esses daqui são de profundidade 1, no caso, com 1 passo eu chego, e as casas possíveis a partir desses passos são profundidade 2. Então eu só vou chegar, por exemplo, na profundidade 2 depois que eu percorrer todas essas casas que estão na profundidade 1. E depois, se eu não achar nenhuma na profundidade 1, eu vou na profundidade 2. Se eu não achar nenhum na profundidade 2, aí eu vou ver para cada uma dessas profundidade 2 quais são os passos possíveis. E aí eu vou para cada uma dessas que tem 2, eu vou para o passo 3, varrendo todas elas até que eu encontre o alvo. Dessa maneira eu garanto que o passo que eu achar a casa efetivamente é o mais curto. Porque eu vou indo por profundidade. Eu não vou percorrendo de maneira aleatória, não. As casas que estão mais distantes, ou seja, que demoram mais para eu buscar, sempre vão estar no final da lista, ou seja, vai ser um dos últimos elementos para eu percorrer, as casas mais distantes. E as casas que estão mais próximas eu vou percorrer logo, se não tiver nelas eu vou para as mais distantes. Então, basicamente é assim que a gente garante, né, que a casa que a gente encontrar efetivamente vai ser o caminho mais curto. Então vamos lá. Aqui agora, né, depois de explicar como é que esse algoritmo está funcionando, né, na teoria aqui, né, e entre aspas na prática, assim, de outra forma na verdade, né, na prática eu vim aqui agora, que é a melhor parte. A gente tem, já definimos as funções que a gente vai usar, né, tudo mais. E aqui agora basicamente a execução, né, do código. Tem a criação do tabuleiro, colocação definição no caso da posição que o cavalo vai estar e a posição do alvo. Coloca essas peças no tabuleiro, indicando a letra K de knight, no caso cavaleiro em inglês, e o T, que é o target, no caso o alvo. Target é alvo em inglês. E aqui eu vou ter uma lista, né, com o melhor caminho e a distância, que é a menor distância no caso. Então vamos lá.
Aqui agora o que é que eu faço, né? Eu só preciso colocar essa função minimum steps, que é o algoritmo que eu expliquei aqui agora, botar ela para rodar e passar a posição do cavalo e a posição do alvo e deixar ela trabalhar para mim e pegar o resultado aqui, e esse resultado justamente vai ser o retorno da função com a distância percorrida, que no caso é a menor distância pelos motivos que eu expliquei anteriormente, e a lista com os passos que foram dados até chegar no alvo. E aqui no caso a distância vai ser a posição 0, né, do result, e o melhor caminho, que é a lista com as posições, né, as coordenadas, vai ser a posição 1, porque aqui é a posição 0 da lista, aqui a posição 1. E aqui agora eu vou printar os resultados, no caso mostrar na tela, né, no caso a menor distância, quais foram os passos que foram dados, e aqui eu coloquei um loop, né, só para indicar, né, numericamente quais foram as casas que o cavaleiro passou até chegar e a posição delas. No caso, a primeira casa vai ser 1 e a última casa vai ser a penúltima, né? No caso, a gente tem o cavalo, tem o alvo, e aí no caso eu vou colocar, numerar todas as casas que ele passou que estão entre esse espaço aqui. Não vou numerar o cavalo nem o alvo, justamente para não que a gente possa ver a posição inicial do cavalo e a posição do alvo, né? E tá, então é isso. Aqui eu coloquei um tabuleiro booleano, né, só para poder mostrar como é que ele fica, e printei também esse tabuleiro, né, com o andamento das peças do cavalo. Vou botar o código para rodar. Esperar um pouquinho, né? Tá conectando na máquina de novo. Vou aguardar um pouquinho. Pronto. Agora eu vou botar para rodar. Pronto. Aqui ele já percorreu o caminho, né? Mostrou a menor distância e os passos. Então aqui os passos que a gente vai numerar, no caso, são esses aqui de 6 2, 5 0. Isso aqui são linha e coluna, linha e coluna, linha e coluna. Aqui a gente vai numerar esses passos só a nível de organização, né? Que é o que está aqui. Tá, então vamos lá. Posição inicial do cavalo, que é a linha 7, coluna 0, que é o que a gente definiu aqui em cima. E o alvo está na posição linha 0, coluna 7. Então o cavaleiro está aqui e o alvo está aqui. Vou aumentar um pouquinho para poder facilitar a visualização. Tá. Deixa eu clicar para você sentir isso aqui na frente. Tá. Tô explicando, o Google tá me atrapalhando aqui. Então vamos lá, o cavaleiro estava aqui na coluna 0, linha 7, e o alvo na linha 0, coluna 7. Então aqui o cavaleiro, posição inicial e o caminho que ele percorreu, né? Primeiro ele foi para casa 1, depois ele disse a 2, 3, 4, 5, e aqui é a casa 6, né? Que é a distância que ele passou. Eu não coloquei o número 6 para a gente poder saber, né, visualmente onde é que o alvo estava, e também não coloquei aqui o 0 para poder saber onde o cavalo estava na posição inicial. Então aqui ele foi, percorreu, 2 para a direita, 1 para cima, 2 para a esquerda, 1 para cima, e aí foi escadinha, né? 2 para a direita, para cima, direita para cima, direita para cima, e aqui 1 para a direita e 2 para cima, ou 2 para cima e 1 para direita. E aí chegou no alvo. Aqui eu vou colocar uma outra posição, sei lá, vou botar o cavaleiro na posição 0, 1 e o alvo na posição 1, 0. Vamos lá, vou botar para rodar. Tá, aqui ó, ele pegou, veio para essa casa, depois veio para essa. Vou colocar agora o cavalo na posição 1, 1.
A gente vê todo tipo de movimentação. Tá. Aqui eles estão lado a lado, ó. Então o cavalo veio inicialmente para cá, para casa 3-0, depois para 2-2 e depois veio para 1-0. Então é basicamente isso, né? Assim, aqui ele mapeia, né, os passos que foram dados, vai verificando as casas que já foram percorridas, para não percorrer duas vezes, né? Aqui eu vou printar só o tabuleiro booleano para poder vocês verem mais ou menos como que ele é, né? Ah tá, não definiu. Escrevi bolinha errado ainda. Tá, ele não deu espaço aqui. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui vai ser basicamente aquele um vetor daquele com as verificações, né? Que ele, se ele já visitou ou não. Aqui tá tudo falso, né? Porque foi um tabuleiro booleano que eu criei aqui agora só para mostrar, não é o que foi percorrido lá. Mas a gente pode até printar isso aqui para poder mostrar, né, as casas que ele já passou, acho que vai ser legal. Vamos lá. Até ele achar, né, a casa que ele precisava, as casas que ele já visitou. Print, void, colocar aqui visitor, que é um tabuleiro. Vamos ver se foi. Aqui, ó. Aqui ele começou nessa posição aqui. 1. Tá. Tava aqui a quantidade de casas que ele visitou, né? Só não visitou aqui essas daqui do final do tabuleiro, mas basicamente visitou várias casas. Isso porque quando ele vai percorrendo, ele vai indo por profundidade, né? Tipo assim, como eu expliquei, né? Por exemplo, se ele estava aqui nessa casa, ele vai verificar todas as casas possíveis aqui, por exemplo, para a posição 1. E aí daqui ele vai visitar, no caso, essa e essa casa, e todas as possíveis casas para essa, e por aí vai. Então ele acaba não necessariamente visitando muitas casas, porque se ele tivesse visitado isso tudo, a gente saberia que o algoritmo está errado, porque... Ah não, deixa eu ver. 2 posições. Deixa eu fazer uma coisa para poder validar. Uma casa que ele só iria um passo. Vamos lá. 02. Aqui, ó. Aqui só precisa de um passo para chegar. Então aqui as casas que ele visitou, se ele estava aqui na posição 0, 2. Aqui porque aqui está fora de formato, né? Porque o falso e o true são muito grandes, então fica fora da linha. Mas no caso a linha 0, coluna 2, que no caso coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Se ele estava nessa posição aqui, olha as casas que ele visitou, né? Visitou essa e essa. Se ele precisasse de 2 passos para poder visitar, que foi o que aconteceu na situação anterior, ele visitaria todas as casas que cada uma desses aqui que está como true podem visitar. Por exemplo, ele passaria por essa e aí depois sairia visitando todos os filhos dessa, né, vou chamar assim, que no caso são as casas que podem visitar, e por aí vai até que ele ache a casa certa. Então é basicamente isso, né? E é isso. Se tiver alguma dúvida, pode postar no comentário.